E se as lendas sobre os deuses africanos não forem apenas invenções? E se suas imagens foram intencionalmente apagadas dos anais da história? Você já se perguntou por que as vozes que narram sobre essas divindades são quase inaudíveis? Por que aqueles que um dia moldaram culturas inteiras hoje vegetam na sombra do esquecimento, transformados em mitos demonizados? Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode revolucionar sua percepção sobre as raízes espirituais da humanidade. Por séculos, os deuses africanos foram a pedra angular de civilizações poderosas. Eles não eram meros símbolos, eram encarnações vivas de forças reverenciadas por reis, honradas por guerreiros, invocadas por sacerdotes e temidas por conquistadores. Orixás, voduns, anquises, nomes sagrados que guardam mistérios, um profundo legado espiritual e uma verdade silenciada pela política colonial, pela escravidão e por manipulações religiosas. A história que nos chegou através dos livros tradicionais, dos sermões das igrejas coloniais e até mesmo das paredes das universidades eurocêntricas, rebaixou deliberadamente o papel dessas divindades. Por quê? Porque compreender a verdadeira essência dos deuses africanos é tocar em uma verdade poderosa. A espiritualidade africana é uma das mais antigas, profundas e abrangentes do planeta. É uma sabedoria conectada à natureza, ao cosmos e ao divino que reside em nós. Uma verdade que infunde medo naqueles que buscam o poder absoluto. Você realmente acredita que a Bíblia, os livros de história e as religiões ocidentais oferecem uma visão exaustiva do mundo? E se muitos dos símbolos, rituais e até nomes usados no cristianismo tiverem raízes muito mais antigas nas tradições africanas? E se a espiritualidade africana influenciou civilizações cuja existência nem sequer suspeitamos? Existem documentos, relatos e até textos sagrados ocultos que revelam conexões surpreendentes entre os deuses africanos e personagens bíblicos bem conhecidos por todos. Mas cuidado, esta não é uma aula comum. É uma jornada, uma revelação. E no seu decorrer você perceberá que tudo o que lhe foi ensinado sobre fé, poder espiritual e divindade pode estar incompleto ou até mesmo distorcido. Se você sente um vazio espiritual, se anseia por compreender as origens de sua fé, suas raízes, sua alma, então você veio ao lugar certo. É importante perceber esta informação não como um passatempo passageiro da internet, mas como uma oportunidade de aprender o que permaneceu nas sombras por séculos, como uma busca pela verdade e pela liberdade espiritual. Esta história foi apagada, mas hoje a reescreveremos juntos. Chegou a hora de mergulhar no passado, munido de visão espiritual. O que se segue pode abalar os fundamentos de tudo o que você acreditava sobre o mundo, sobre Deus e sobre si mesmo. Antes de prosseguirmos com nossa revelação, é importante refletir sobre o que você ouviu, sentiu ou vivenciou em relação aos deuses africanos. Sua participação é crucial para romper o véu de silêncio que envolve essa verdade. Discutir este tema mostra que esta história não pode mais ser ocultada. Se ela ressoou em sua alma, talvez algo maior tenha sido apagado das páginas da história. Continuaremos a desvendar o que foi censurado, esquecido, proibido. Juntos podemos resgatar a memória espiritual de nossos ancestrais e restaurar o que tentaram apagar. Prepare-se para as revelações, pois a seguir um mergulho ainda mais profundo na essência da questão. A África não é apenas um continente abundante em terras férteis e paisagens exóticas. É o berço da civilização humana, a fonte de inúmeras culturas, doutrinas filosóficas, descobertas científicas, o que é mais importante, de tradições espirituais que exerceram uma enorme influência no mundo muito antes da chegada dos colonizadores a esta terra. A espiritualidade africana, vasta e profunda, está enraizada em princípios que transcendem o tempo e o espaço. Não se trata de superstições primitivas ou contos folclóricos como muitas vezes tentam apresentar, mas de uma conexão autêntica com o divino, com o universo, com o mundo natural e com a própria essência do espírito humano. Antigos povos africanos, como os Yorubás, Kemetas, Ashantis e Bantos,
desenvolveram sistemas espirituais complexos nos quais cada elemento da natureza é dotado de consciência, propósito e uma conexão direta com o Criador. Em sua cosmovisão, não havia separação entre o sagrado e o profano, pois tudo ao redor era sagrado. Uma árvore, um rio, o som de um tambor era uma oração e a dança uma invocação. Os nomes dos orixás, voduns e nquisis não eram apenas designações de entidades externas, mas simbolizavam uma energia viva que podia ser sentida, ouvida e encarnada. Esses sistemas espirituais estavam intimamente interligados com a estrutura social, a medicina tradicional, a astronomia, a ética e até mesmo os métodos de educação das novas gerações. A espiritualidade africana era e continua sendo uma ciência espiritual. No entanto, há um lado pouco conhecido desta história. Muitas das estruturas religiosas que conhecemos hoje, incluindo as primeiras formas de cristianismo e judaísmo, carregam a marca da espiritualidade ancestral africana. E não é uma mera coincidência, mas o resultado de milénios de contatos, influência mútua e, infelizmente, apropriação. Com a chegada da era colonial, essa sabedoria espiritual foi sistematicamente erradicada. Os colonizadores não apenas conquistaram territórios, escravizaram pessoas e saquearam recursos naturais, mas também destruíram intencionalmente as bases espirituais dessas civilizações. Templos foram incendiados, sacerdotes foram mortos ou convertidos à força, a uma fé estrangeira. Símbolos sagrados foram declarados bruxaria e as divindades africanas foram transformadas em demônios. Você já se perguntou por que, em muitas religiões cristãs ocidentais, tudo o que está associado a pessoas de pele escura, ao africano ou ao antigo, é relacionado ao mal? Isso não foi um erro acidental de interpretação, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada para destruir a identidade espiritual dos povos negros e subjugá-los não apenas ao domínio físico, mas também espiritual do sistema colonial. E essa tendência persiste até hoje. A Bíblia, por exemplo, foi submetida a inúmeras traduções, edições, revisões e adaptações, e em muitos casos censura, para se adequar aos interesses da estrutura de poder dos colonizadores. Passagens inteiras foram excluídas, personagens desapareceram e nomes foram alterados. Você sabia que a Etiópia é mencionada repetidamente nas Sagradas Escrituras? Que personagens africanos desempenham um papel fundamental em histórias bíblicas essenciais, mas quase nunca são mencionados nas igrejas tradicionais? E que existem livros que foram excluídos da Bíblia precisamente porque revelavam muito sobre a origem espiritual dos povos africanos. Trata-se de uma espiritualidade que não necessita de intermediários para se comunicar com o divino, que reconhece o poder dos ancestrais, o sagrado feminino e a natureza viva. É por isso que ela representava um perigo tão grande para os impérios coloniais e religiosos da Europa. Se os povos africanos tivessem mantido sua conexão com seus deuses, seus rituais e seus ancestrais, seriam livres. Livres para pensar, resistir e governar suas próprias vidas. Por isso, tudo o que ligava essas pessoas ao sagrado foi suprimido. Mas suprimir não significa destruir. As sementes da verdade espiritual permanecem vivas, esperando o momento certo para florescer novamente naqueles que ousarem buscá-las. Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez sua alma se lembre do que o sistema tentou apagar. Talvez a menção de orixás, voduns e nquisis desperte algo dentro de você. E se isso está acontecendo agora, não resista. Permita-se sentir, pois quanto mais nos reconectamos com essas raízes, mais espiritualmente livres nos tornamos. O véu do mistério cai, revelando páginas esquecidas da história, onde as práticas espirituais da África surgem sob uma nova luz. Muitos, provavelmente, ficarão surpresos ao saber que rituais hoje associados ao cristianismo, como o batismo por água, a defumação com incenso, o canto coral e os jejuns, tiveram suas raízes na cultura africana muito antes de sua disseminação nas igrejas. Existem até hipóteses de que a Arca da Aliança, artefato sagrado descrito na Bíblia, tem sua origem em antigas tradições africanas, carregando consigo o seu simbolismo. Não há intenção aqui de menosprezar qualquer fé.
O objetivo é expandir os horizontes da percepção, restaurar conhecimentos perdidos e lembrar que o divino se manifesta em uma diversidade de formas, cores e línguas, muitas das quais nasceram no coração da África. Não é surpreendente o quanto foi entregue ao esquecimento. Por quanto tempo a humanidade olhou para a história através da lente da cultura europeia, como se a verdade pudesse nascer apenas no Ocidente? Chegou a hora de mudar essa perspectiva e reconhecer que a espiritualidade africana não é um folclore primitivo, mas um sistema de crenças profundo e divino, capaz de ser uma ponte para a compreensão do que foi intencionalmente esquecido. Surge uma pergunta natural. Você já sentiu alguma vez uma incompletude em sua vida espiritual, um pressentimento da existência de algo mais profundo e significativo do que aquilo que lhe ensinaram? Permita-se explorar esse sentimento embarcando em uma jornada mais profunda. Quando se fala em deuses africanos, um erro comum é representá-los como personagens mitológicos semelhantes a Zeus, Apolo ou Odin, seres distantes, antropomórficos com habilidades sobrenaturais sem relação com a vida cotidiana. No entanto, na espiritualidade africana, a realidade é diferente. O que se chama de deuses africanos são, na verdade, manifestações vivas das forças da natureza, entidades espirituais que interagem ativamente com os mundos visível e invisível. São energias que vibram, respondem, guiam, protegem e transformam. Os nomes dessas entidades variam de acordo com o povo. Na tradição iorubá, são chamados de orixás, no Daomé e Benin, de voduns, e no Congo e Angola, de Ankizis. Existem outros nomes e formas, mas todos indicam algo que transcende a simples noção de Deus. Não são deuses no sentido ocidental, mas forças espirituais conscientes, diretamente conectadas aos elementos e ao Criador Supremo. O Deus que está presente na maioria dessas tradições como a fonte de tudo o que existe. Este aspecto é frequentemente negligenciado por pesquisadores ocidentais que buscam desacreditar a profundidade dessas crenças. O orixá não é apenas uma imagem sagrada. É o fogo que queima e transforma, a água que purifica e dá vida, o vento que leva as palavras aos céus, a terra que sustenta a vida e acolhe os mortos, o raio que rasga o firmamento com justiça, o próprio tempo, o caminho, o som e o sangue pulsante. O orixá é parte de cada pessoa, parte da criação, parte da memória espiritual que corre nas veias daqueles que carregam a herança africana em seu sangue e alma. Esta é uma das verdades mais íntimas que foi ocultada da humanidade. Os deuses africanos não estão em algum lugar lá fora. Eles vivem dentro das pessoas, sendo arquétipos espirituais que refletem suas próprias energias internas. Quando se diz que alguém é filho de Xangô, Oxum ou Iemanjá, significa reconhecer que essa pessoa carrega em si as características, a força, os dons e os desafios inerentes a essas energias. É um chamado, uma missão e uma frequência de vida. A sabedoria milenar do continente africano, infelizmente, foi submetida a sérias distorções. Quando os europeus se depararam pela primeira vez com os rituais africanos, cânticos, batidas de tambor e cultos de orixás, voduns e nquizis, não demonstraram desejo de compreensão. Em vez disso, apressaram-se em condenar e rotular essas tradições, impulsionados pela percepção de que por trás desses ritos se escondia uma profunda conexão com o poder espiritual, a auto-identificação e a liberdade interior. Os colonizadores compreenderam que era impossível escravizar um povo consciente de sua essência espiritual. Foi por isso que reescreveram a história, apresentando os deuses africanos como pagãos e demonizando as práticas espirituais como bruxaria e diabolismo. Infelizmente, até hoje muitas pessoas repetem essa mentira, desconhecendo sua origem. No entanto, um estudo sincero da espiritualidade africana revela sua proximidade única com a essência de Deus. Ela reconhece a espiritualidade em tudo que existe, a energia como base de tudo, a manifestação do Criador em diversas formas, a sabedoria dos ancestrais como uma valiosa fonte de conhecimento e a sacralidade do equilíbrio entre os mundos visível e invisível. Neste sistema de crenças, o corpo é considerado um templo, a natureza é dotada de voz e o ser humano está intrinsecamente conectado à criação, a menos que ele próprio se separe dela.
Diferentemente da concepção ocidental de pecaminosidade, a tradição dos orixás vê o ser humano como parte da criação, dotado de deveres, livre-arbítrio e um caminho de vida. Ela ensina que cada pessoa possui seu axé, uma cabeça espiritual e um destino sagrado que pode ser alterado através de rituais, oferendas, palavras e ações corretas. Isso difere radicalmente da ideia ocidental de culpa, punição e submissão, enfatizando o equilíbrio, a responsabilidade espiritual e a reunião com o divino. Outra distorção foi a equiparação da veneração africana a entidades ligadas ao trovão, ao mar, à fertilidade, ao ferro e ao conhecimento com idolatria. Os colonizadores ignoraram o fato de que esses mesmos elementos ocupam um lugar sagrado nos textos bíblicos. Deus se manifesta através do fogo, fala através do trovão, caminha sobre as águas, cria a partir do barro e dá o sopro da vida. Assim, o que foi demonizado na África é exaltado nas Escrituras, mas sob outros nomes. Para uma compreensão mais profunda desse fenômeno, estudiosos e iniciados usam o termo panenteísmo espiritual africano, a ideia de que Deus está presente em tudo, mas também transcende tudo. Nesse contexto, orixás, voduns e nquisis atuam como janelas espirituais através das quais se pode acessar diferentes aspectos do Criador. É aqui que se revela a beleza do pluralismo. Cada nação, povo e tradição africana desenvolveram suas formas únicas de se conectar com o divino. Cada canto, símbolo e dança é uma chave espiritual, uma linguagem da alma e uma oração viva. Portanto, a descredibilização dessas tradições sem o devido conhecimento não é apenas perigosa, mas também cruel. Não se pode chamá-las depreciativamente de macumba, implicando algo sujo, inferior ou maligno. Isso não é apenas desinformação, mas uma manifestação de racismo ritual, apagamento cultural e perpetuação de uma mentira histórica que impede milhões de pessoas de se reconectarem com sua verdadeira herança espiritual. Agora que o véu do mistério sobre os chamados deuses africanos foi levantado, uma nova compreensão de seu papel se revela. Não são ídolos temíveis que exigem adoração cega, mas sim elementos reverenciados da sagrada rede da vida, dignos de reconhecimento e profunda compreensão. Eles não entram em conflito com outras crenças, mas as expandem, enriquecem, curam e concedem liberdade. E se no coração ressoam os nomes Oxum, Iemanjá, Exu, Oxalá, Dambalá ou Zambi, isso pode ser um sinal do despertar de uma memória ancestral. Esta história, por muito tempo entregue ao esquecimento, está pronta para revelar suas novas facetas. Por séculos, fomos convencidos de que os antigos africanos eram politeístas, adorando uma multiplicidade de deuses no âmbito de crenças tribais pagãs, apresentadas como algo primitivo em comparação com as religiões monoteístas elevadas. No entanto, essa imagem está longe da verdade. Muitos não sabem, e poucos ousam afirmar, que a maioria das culturas africanas tradicionais, muito antes do advento do cristianismo, já possuía a concepção de um Deus supremo, um Criador, uma força abrangente. Entre o povo Yorubá, por exemplo, é Olorun, ou Olodumare, o princípio de tudo o que existe, incompreensível para a mente humana, que dá o sopro da vida, governa os destinos e estabelece a ordem no universo. Os orixás, mencionados anteriormente, são manifestações de seus aspectos e emanações espirituais, mas não substituem o Criador. Da mesma forma, o povo Fon reverencia Mau Lisa como a divindade suprema e os Bakongo, Zambi Ampungu, como o Deus Todo-Poderoso. Os Ashanti têm Nyame. Nomes diferentes, culturas diferentes, mas a essência é a mesma, uma força criativa primordial e única que está na base de tudo. Isso refuta completamente o mito estabelecido por séculos. A África não era um continente de idólatras. Ela conhecia o conceito de um Deus único muito antes da colonização. Mas este Deus não era branco, europeu e distante. Ele não exigia templos grandiosos ou um clero com vestes douradas. Ele se manifestava no vento, na chuva, nos olhares dos anciãos, nos corações da comunidade. Era um Deus vivo, onipresente, que ouvia os cânticos, respondia às orações, falava através dos sonhos e dos sinais da natureza. Lembremo-nos da Bíblia, um único Deus, Criador do céu e da terra, que sopra vida no homem, que conhece nossos pensamentos, que não habita em templos feitos por mãos humanas,
que é onipenetrante. Você nota a semelhança. A concepção bíblica de Deus, libertada de vestes dogmáticas e controle religioso, é surpreendentemente consonante com as crenças dos povos africanos. A diferença está apenas na forma de comunicação com este Deus. Nas tradições africanas, essa comunicação é direta, simbólica, ritualística e emocional, enquanto no modelo europeu, difundido com o cristianismo institucionalizado, a conexão tornou-se mediada, institucionalizada e controlada por uma hierarquia. Como se as janelas da alma tivessem sido fechadas e fosse dito: agora falamos com Deus apenas através de nós. Mas os africanos nunca precisaram disso. Eles sabiam que o divino vive na terra, fala com o corpo através da música, da dança e da memória, e isso era libertador demais para aqueles que buscavam o controle. A interconexão entre o monoteísmo africano e a Bíblia revela profundidades inesperadas. A análise de passagens bíblicas selecionadas mostra que personagens africanos desempenham papéis-chave na narrativa, e não apenas como figurantes. Lembremos do etíope que ajudou Jesus a carregar a cruz, ou da rainha de Sabá, que visitou Salomão em busca de sabedoria. A Bíblia menciona constantemente o Egito, a Núbia e os descendentes de Cam. No entanto, a ênfase nessas menções muitas vezes não corresponde ao seu verdadeiro significado. É notável que muitos profetas bíblicos aderiram a práticas semelhantes às tradições espirituais africanas: o uso de vestes especiais, jejuns, reclusão no deserto, rituais com água e óleo, cânticos repetitivos e o uso de símbolos. Esses costumes eram conhecidos e reverenciados nas culturas africanas muito antes de seu aparecimento nas Escrituras. Não se trata de uma cópia direta, mas sim de uma raiz espiritual comum, uma matriz divina que com o tempo foi fragmentada, reorganizada e, em alguns casos, apropriada. A consciência de que o conceito de um Deus supremo sempre existiu entre os povos africanos questiona a narrativa que visava desacreditar suas crenças. Milhões de pessoas em todo o mundo foram afastadas da sua herança espiritual em nome de uma verdade distorcida, adorando um Deus distante, enquanto poderiam sentir o Criador dentro de si. Surge um chamado a uma espiritualidade mais autêntica, viva e verdadeira, a um rompimento com a lógica do domínio religioso e à restauração da conexão com o espírito através do coração. Isso não é uma coincidência, mas uma manifestação da memória espiritual, um lembrete da natureza divina do ser humano. Isso não significa renunciar à fé cristã, mas sim expandi-la, reconhecendo que Deus não pertence a uma única cultura, não está limitado por uma língua, um templo ou um livro. Ele pode ser chamado de Olodumare, Nambi, Yahvé ou Elohim, mas permanece o único Criador de tudo o que existe. Se esta parte da revelação tocou as cordas internas da alma, isso atesta um despertar e a prontidão para se reconectar com o princípio divino. Uma análise atenta da história espiritual da humanidade revela uma estreita interconexão entre as diversas tradições. Elas não surgiram isoladamente, mas são manifestações de uma matriz espiritual comum, formada por diferentes povos em diferentes épocas, mas que mantém uma essência única. Ao considerar o cristianismo e o judaísmo, não se pode ignorar a profunda influência das tradições espirituais africanas. Vamos começar a analisar a profunda conexão entre as narrativas bíblicas e as antigas tradições espirituais africanas. Muitos rituais, símbolos e conceitos-chave da Bíblia encontram paralelos surpreendentes em práticas que existiam nas culturas africanas muito antes da criação dos textos sagrados ocidentais. Não se trata de uma simples cópia ou da negação das raízes judaicas, mas sim do estabelecimento de um fato de interação, influência, eco e, em alguns casos, integração de elementos espirituais africanos nas tradições judaica e cristã. Tomemos, por exemplo, os rituais de purificação pela água. Na prática judaica e cristã, a água é um elemento sagrado, seja no batismo, na lavagem das mãos antes da oração ou nas imersões rituais em rios. No entanto, muito antes disso, os povos africanos realizavam rituais de purificação espiritual em rios, lagos e mares. Oxum, a deusa africana das águas doces, que simboliza pureza, fertilidade e amor,
possui uma essência vibracional próxima à imagem do Espírito Santo na teologia cristã, que representa purificação, aceitação e orientação gentil. Os sacrifícios de animais como forma de expiação de pecados, um ritual central do Antigo Testamento, também eram praticados por diversos povos africanos. No entanto, no contexto africano, esse sacrifício não era apenas expiação, mas também uma forma de comunicação, troca de energia e transmissão ao divino. Era um ato de conexão, não de medo, de reciprocidade espiritual, não de culpa. Não menos importante é o papel dos sacerdotes. Nas culturas africanas, sacerdotes e sacerdotisas iniciavam seu treinamento em tenra idade, passando por uma longa preparação espiritual sob a orientação de anciãos, aprendendo cânticos sagrados, ervas, rituais e linguagens simbólicas. Isso se assemelha à estrutura do sacerdócio descrita na Torá, onde os levitas desempenhavam funções específicas no templo, dedicados ao serviço sagrado. A ideia de um propósito espiritual já existia e era reverenciada como divinamente predeterminada. Consideremos as figuras bíblicas em comparação com as entidades espirituais africanas. Moisés, falando com Deus no fogo na montanha, descendo com as leis e empunhando um cajado mágico que realiza milagres, evoca associações com Exu, o Senhor dos Caminhos e da Palavra, mensageiro entre os mundos na tradição africana. Exu também está ligado ao fogo, ao movimento e à revelação. Não se pode afirmar que Moisés seja Exu, mas será que os povos antigos, ao ouvirem a história de Moisés, não reconheciam o arquétipo do mensageiro sagrado que já lhes era familiar? Isso não facilitou a adaptação dessas narrativas em solo africano. Elias, o profeta do fogo, que invoca tempestades, desafia reis e ascende aos céus em uma carruagem de fogo, possui uma semelhança simbólica com Xangô, o orixá da justiça, do fogo e do trovão. Ambos personificam a força divina, manifestando-se implacavelmente contra a injustiça, inspirando respeito e temor, desafiando estruturas de poder em nome de uma verdade superior. Nas profundezas do legado espiritual da humanidade estão ocultos paralelos surpreendentes, sugerindo a unidade do divino que se manifesta em diversas culturas e crenças. Tomemos, por exemplo, Davi, o rei guerreiro, músico e ungido, cuja figura ecoa Ogum, o orixá do ferro, da batalha e do progresso, também associado à música, aos tambores e à luta pela liberdade. Jesus, o ungido, que cura com um toque, que leva consolo aos marginalizados, que ressuscitou e se entregou em sacrifício por amor, não encontra ele um reflexo em Oxalá, o orixá da paz, do perdão, do amor incondicional e do autossacrifício. O reconhecimento dessas conexões pode ser dificultado por preconceitos enraizados que nos levam a ver nas tradições africanas algo profano, enquanto as tradições europeias são elevadas ao status de sagradas. No entanto, ao nos libertarmos de preconceitos e olharmos com uma visão imparcial, podemos perceber que o espírito é um só, manifestando-se em múltiplas formas, vozes e nomes. As coincidências já não parecem tão aleatórias. Aqui reside um dos maiores segredos da história espiritual da humanidade, a consciência de que o sagrado africano nunca foi inferior. Ele foi deliberadamente silenciado, suprimido, distorcido e, em alguns casos, habilmente integrado nas religiões que dominam o cenário mundial. A força espiritual da África é tão profunda e poderosa que, mesmo suprimida, ela continua a ecoar. Mesmo no silêncio, ela ressoa. Mesmo sob proibição, ela renasce. É por isso que o ouvinte está aqui agora. Ele sente o despertar dessa memória espiritual, percebe que existe uma sabedoria ancestral que precisa ser resgatada. Talvez o sagrado que lhe ensinaram não seja abrangente e a conexão com o divino esteja muito mais próxima das raízes do que os livros que lhe foram dados. Se isso ressoa, talvez valha a pena olhar para as figuras bíblicas sob outro ângulo. A seguir, uma das partes mais sombrias, Yamosheke, e ao mesmo tempo mais libertadoras desta revelação espiritual, a demonização dos deuses africanos. A tradição cristã ocidental frequentemente associa tudo o que é africano ou ancestral ao mal. Palavras como macumba, feitiçaria, idolatria e magia negra são imbuídas de medo, vergonha e repulsa.
Mas poucos se questionam sobre as origens dessas ideias, porque o tambor, usado nos louvores afro-americanos, se torna demoníaco quando tocado no terreiro. Ninguém explica como essa opinião foi formada e, o mais importante, por quem. É preciso reconhecer que o processo de colonização da África e da consciência de seus descendentes foi tão eficaz que muitos acreditam sinceramente que adorar um orixá é equivalente a fazer um pacto com o diabo. No entanto, vale a pena perguntar de onde veio essa identificação, por exemplo, de Exu com Satanás. Não tem suas raízes na África, não vem dos antigos, não vem dos sacerdotes que conhecem o sagrado. Ela surgiu da boca de missionários europeus que, sem compreender as práticas espirituais, decidiram classificá-las como malignas, com base em suas próprias considerações e estratégias. Afinal, se o colonizador busca subjugar um povo não apenas com armas, mas também com a mente, ele precisa arrancá-lo de suas origens, romper o laço com os ancestrais, apagar a sabedoria espiritual que inspira a resistência, o canto e a fé em sua liberdade original. E como fazer isso de forma eficaz? Transformar símbolos sagrados em símbolos de medo, fazer com que as pessoas rejeitem sua identidade espiritual, provocar a aversão às suas raízes. O que tinha que acontecer, aconteceu. As antigas divindades africanas foram demonizadas. Orixás, antes reverenciados como entidades supremas, passaram a ser representados como demónios malignos. Vodons, espíritos da natureza e dos ancestrais, foram estigmatizados como forças impuras. Até Enki, o sábio deus dos antigos sumérios, foi declarado uma prole satânica. O que antes inspirava reverência e servia de apoio espiritual, transformou-se em fonte de medo e aversão. As forças espirituais ancestrais foram substituídas pela imagem de uma maldição da qual era preciso se livrar. O objetivo dessa substituição era forçar os povos africanos e seus descendentes na diáspora a aceitar a espiritualidade europeia. Essa nova espiritualidade não buscava dialogar com a rica cultura, tradições e alma dos africanos. Em vez disso, oferecia um acordo tentador, mas traiçoeiro. A promessa de salvação em troca da renúncia à própria identidade. Mas que tipo de salvação é essa que exige a traição das próprias raízes? Que tipo de Deus é esse que aceita a adoração somente depois que uma pessoa renuncia à sua história e esquece seus ancestrais? Será que o Criador, que dotou os povos da África de tanta riqueza cultural e espiritual, os condenaria por se dirigirem a Ele na linguagem de sua própria espiritualidade? Essa demonização deixou uma marca profunda e destrutiva na consciência de milhões de pessoas. Por séculos, ela gerou um sentimento de culpa espiritual, forçando mães a esconderem seus filhos de rituais tradicionais e jovens a odiarem sua linhagem, mesmo sem compreender as razões. Muitos, mesmo frequentando igrejas, sentiam um vazio interior e um conflito com algo inexplicável. Isso não é apenas um fato histórico, mas um trauma coletivo, uma ferida espiritual não cicatrizada que ainda sangra nas almas de muitas gerações. Por trás dessa demonização havia um objetivo claro e cínico: o estabelecimento do controle político, social e religioso. Um povo que teme suas origens torna-se presa fácil para manipulações. Um povo que rejeita sua identidade perde a noção de sua própria natureza divina. Um povo que acredita que seus deuses são demónios se torna dependente de um sistema que criou esse inferno artificial. Para intensificar o efeito, os símbolos espirituais africanos foram transformados em caricaturas do mal. Observe como em filmes, livros e até em igrejas, as forças malignas são retratadas. Tambores, fumaça, danças, vestes brancas, corpos em transe. Todos esses são elementos de rituais africanos, apresentados como ameaça, possessão, uma tentação diabólica. Ao mesmo tempo, símbolos europeus, tronos, velas, harpas, asas brancas, tornaram-se a personificação do reino celestial. Isso não é uma coincidência, mas uma narrativa criada intencionalmente, uma ferramenta de engenharia espiritual. Apesar de anos de campanha de demonização, os orixás sobreviveram. Continuaram a ser cultuados mesmo que em segredo. Continuaram a ser honrados apesar das perseguições.
continuaram a ser transmitidos de geração em geração em cânticos, orações, histórias e ritmos de tambores. O sistema não conseguiu entender uma coisa. Pode-se destruir o corpo, mas é impossível matar o espírito, nascido no ventre da terra e nutrido pelo sopro divino. É por isso que hoje acontece o renascimento dessa verdade. Ela não morreu, apenas foi silenciada. Mas agora ela retorna e cada um que lê estas linhas faz parte desse renascimento, parte da cura e da libertação. O principal objetivo aqui não é convencer ninguém a seguir um culto específico ou a mudar de uma religião para outra. É importante abrir os olhos, a alma e o coração para a verdade. A demonização dos deuses africanos não tem base espiritual, mas é uma ferramenta de dominação política. Agora que isso é conhecido, o poder retorna às mãos de cada pessoa. O poder de escolher, explorar, reconectar-se com seus ancestrais e restaurar sua espiritualidade sem medo, culpa ou vergonha. Se o que foi ouvido aqui ressoa profundamente em sua alma, saiba, isso pode ser uma luz salvadora para outros que também buscam se libertar das amarras de ideias falsas. Não vamos parar, pois nosso objetivo é dissipar a densa poeira que se assentou cuidadosamente sobre a verdadeira história. É hora de nos voltarmos para as provas irrefutáveis, evidências históricas reais, fatos documentados que, sem sombra de dúvida, indicam que a erradicação da espiritualidade africana foi uma ação cuidadosamente planejada, friamente executada e propositalmente perpetuada. Não é uma teoria da conspiração frágil, mas uma das maiores ocultações culturais da história da humanidade. Imagine por um momento que existem livros que nunca viram a luz em traduções, manuscritos ocultos, registros criados por africanos que não encontraram lugar nos currículos escolares. Imagine cartas, relatórios coloniais, crônicas eclesiásticas que falam diretamente sobre a necessidade de destruir os símbolos da fé ancestral. Agora pare de fantasiar, pois tudo isso é realidade. Foi escondido, retirado de bibliotecas públicas, trancado em depósitos de museus, deliberadamente relegado ao esquecimento à margem da educação formal. Consideremos, por exemplo, os relatórios missionários enviados por padres e pastores coloniais aos seus superiores europeus. Neles, frases como: para se tornarem verdadeiros cristãos, os negros devem renunciar aos seus rituais, ou para a boa salvação das almas, é necessário erradicar os cultos demoníacos africanos, aparecem repetidamente. Isso não é uma figura de linguagem, mas palavras claramente registradas em papel, com data, selo e assinatura. Era uma política deliberada, um plano de ação detalhado, uma estratégia de dominação espiritual. E quanto às leis promulgadas na era da colonização, que proibiam expressamente o toque de tambores, o uso de línguas africanas, a realização de rituais noturnos, a prática de ofrendas. Leis assinadas por governadores, reis e anititores, e até líderes religiosos que declaravam: a adoração aos deuses africanos está proibida. Leis que julgavam sacerdotes na prisão, destruíam altares, queimavam objetos sagrados e tudo isso com o apoio ativo do Estado e da Igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos livros sagrados africanos tradicionais que foram deliberadamente destruídos ou nunca traduzidos para as línguas ocidentais. Livros como o Odu Ifá, que contém uma cosmologia de complexidade não inferior a nenhum texto sagrado, mas que, em vez de serem estudados, foram simplesmente ignorados. E quando foram estudados foi com preconceitos racistas, tratando-os como folclore tribal primitivo. No entanto, neles estão contidos poesia, filosofia, ciência espiritual, milénios de sabedoria. Porque isso não é ensinado nas escolas? Porque um estudante pode estudar com orgulho a mitologia grega antiga, mas se ele falar sobre a mitologia africana, é visto como excêntrico ou pagão. Nas universidades, o processo de apagamento foi ainda mais sofisticado e, portanto, mais perigoso. Foi criado uma espécie de filtro académico que reconhecia como legítima apenas a espiritualidade que se enquadrava nos moldes da lógica ocidental. Se ela não corresponde aos padrões europeus de religiosidade, é simplesmente descartada como superstição.